A FHI11, o fundo de papéis da Araújo Fontes. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora no dia 28 de maio de 2025. O fundo que tinha uma previsão de distribuição de aumento de renda em relação à inflação de fevereiro, mas parece que não houve a distribuição desses dividendos. Vamos ver como está a situação atual dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem o início das atividades em 2021, a cota patrimonial a R$ 94,40, 40 mil cotistas, taxa de administração de 1% ao ano, não a taxa de performance, um patrimônio líquido total na ordem de 430 milhões. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o AFHI11 cota na B3 a R$ 92,90, 0,98 é o P sobre VP, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,39%. A cotação lá no mercado secundário chegou aos R$ 77,78, desde então buscou uma linha de recuperação, superando bastante o último ano, inclusive bem superior ao resultado lá de 2024, chegando já aos R$ 92,90. A última distribuição, pessoal, foi paga agora no dia 22 de maio de 2025, R$ 1,00 por cota, aumentou um pouquinho, saindo de lá de 99 centavos, mas ainda não foi suficiente para agradar o cotista. Vamos ver adiante. Em relação ao dividend yield mensal, fez 1,07, anual de 12,41. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em AFHI11, teria hoje R$ 1.256,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Segundo o site do Investidor 10, aqui, pessoal, a rentabilidade do AFHI11 supera um pouco a linha do CDI, o que é muito importante. Ela que decresceu lá em novembro de 2024, abaixo da linha do CDI, mas já buscou esta recuperação agora em março de 2025 e segue aí um pouquinho superior, superando bastante o IFIX e também o IPCA. Voltando aqui para o relatório, pessoal, segundo a gestão, o resultado gerado no mês foi de R$ 1,20 por cota, distribuiu R$ 1,00 por cota, um resultado total acumulado de 81 centavos por cota, um resultado acumulado de 36 centavos por cota e um resultado de inflação acruada no fundo de 45 centavos por cota. Em relação à reserva acumulada, ela que era de 16 centavos por cota em março de 2025, agora atinge os 36 centavos, aumentando um pouquinho. Em relação aos comentários da gestão, para abril de 2025, o fundo oferiu um lucro em regime caixa de 5.482 mil, somado ao saldo acumulado e não distribuído de R$ 707 mil. O resultado a distribuir do fundo em abril de 2025 totalizava R$ 6.189 mil, ou 1,36 por cota. Mesmo diante de todo esse cenário positivo, a gestão comenta aqui que optou por não distribuir o total, distribuindo apenas R$ 1,00 por cota, mantendo lá a reserva aos 36 centavos por cota, 45 centavos por cota de inflação acruada. Em relação à cota patrimonial, apresentou uma valorização de R$ 1,20, saindo de R$ 93,20 em março para R$ 94,40 agora em abril, isso devido à marcação a mercado e o spread sobre a NTNB. Em relação à movimentação aqui de CRIs, a gestão destaca que todas as operações do fundo estão adimplentes, com as suas respectivas obrigações, o que é muito positivo. E nesta distribuição de R$ 1,00 por cota, o fundo faz 1,07 mensal e anual de 13,63. Em relação à distribuição dos últimos 12 meses, chegou lá aos R$ 11,49, chegando o yield no período de 12,30. Em relação às movimentações, pessoal, foram duas. A primeira é a venda de uma operação lá da HSI Bemol de 4.400.000, a uma taxa de PCA mais 8,26, tudo isso visando a formação de caixa para a aquisição lá do CRI da GGRC a uma taxa de PCA mais 9% ao ano. E apesar da venda aqui do CRI HSI Bemol, a gestão destaca aqui que há previsão de recompra pelo HFI, assim que a equipe de gestão avaliar que o momento seja adequado aí para tal movimentação. Em relação às compras, foi lá na ordem de 13 milhões para o CRI da GGRC, formando aí uma taxa de PCA mais 9% ao ano. A operação, no volume total de 25 milhões, foi estruturada aqui pelo HFI e o CRI é lastreado na seção de créditos lá
do contrato de locação da Ambev Porto Alegre e também da Aptiv. Então, ela possui aqui como lastro 2 contratos de locação lá do GGRC, formando aí a aquisição lá no mercado primário de 13 milhões, de um total de 25 milhões aqui da operação. Segundo a gestão, esta operação conta com LTV de 32% em 2 imóveis avaliados em 77 milhões. Em relação às projeções da gestão, ela segue lá mantendo um spread atrativo em relação à NTNB de referência da carteira, e o AFHI completou 4 anos desde o IPO, e neste período o fundo entregou um retorno de 67,95% contra 17,63% do IFIX e 2,63% do Ibovespa, o que representou 134% do CDI líquido de imposto de renda. Em relação à rentabilidade, verificamos aqui que o AFHI 11 bateu 167,95% versus o CDI de 150,42%, o IPCA de 127,75% e o IFIX de 117,63%. Em relação ao mês de abril de 2025, a gestão destaca aqui que a receita do fundo foi positivamente impactada pela variação do IPCA referente a fevereiro, que registrou 1,31%. Contudo, a gestão manteve aqui a estratégia de linearização dos dividendos, realizando a distribuição de R$1 por cota no referido mês. Ele observa uma perda de cotistas em relação aqui à venda de uma posição de uma carteira detida. Este movimento, que segundo a gestão é um movimento atípico, para a DRE do fundo em relação a abril de 2025, ele fez um total aqui de 5.863.000 de receitas, subtraídas as despesas acrescidas aqui das correções monetárias e também dos juros, chegando um resultado acumulado de R$5.482.000, rendendo aí R$4.555.000, fazendo um resultado acumulado de R$1.634.000, um resultado acumulado aí de 35 centavos por cota. Em relação ao histórico de cotistas, ele perdeu um pouquinho de 42 para 40 mil cotistas. Para maio de 2025, ele dá um yield de 1,07. A cota patrimonial variou positivamente, 1,29%, saindo lá de 93,20 para 94,40. Em relação ao volume diário, R$740 mil na B3, formando um volume mensal de 14.820.000. E em relação à carteira aqui do AFHI 11, ele segue com a maior exposição lá na unidade fotovoltaica Jacutinga, formando um total aqui de 3,99% do PL da carteira. Mas, por devedores, pessoal, o fundo ainda continua tendo uma concentração lá no CRI do OBA. São 2 CRIs, formando aproximadamente 5,5% do PL da carteira, mas ele tem aqui também concentrações no TRX Leroy Merlin, tem no GGRC agora também formando acima de 5% aqui da carteira. Tem também, pessoal, a Sosticam, que é aquele ponto negativo que eu particularmente tenho um pouco de ressalvas em relação à Sosticam, muito por conta da qualidade dos ativos que ela administra. Tem aqui também o TRX Obra Max, tem o FATN11 e também, pessoal, algumas concentrações aqui em MRV e Alphaville e também a Direcional. Então, um ponto importante aí para o cotista é ficar atento nessas pequenas concentrações do HFI 11, porque ele forma 5,75% para o OBA, 5,22% agora para o GGRC, e também aqui tem Grupo Mateus, tem o Tenda, tem a unidade fotovoltaica Jacutinga, além das concentrações aqui do TRX. Em relação à carteira do fundo, pessoal, para os CRIs indexados ao IPCA, ele tem 74,63% da carteira, a uma taxa média de 9,94%. Em relação aos CRIs, na indexação pré, ele tem 2%, formando uma taxa média de 16,73%. E na indexação CDI, ele forma 20% aqui do PL alocado, a uma taxa média de 3,95%. É aquele destaque da movimentação que já vimos, ele vendeu a HSI bemol na ordem de 4 milhões, para acrescer aqui a operação do GGRC na ordem de 13 milhões, o que é muito positivo. Isso porque a operação conta com garantia aí
do Ambev Pelotas e também da Aptiv. Em relação aqui à indexação, pessoal, 77% aqui para IPCA, 20% para a CDI. Ele tem aqui 96% dos instrumentos em CRIs, uma posição 60-40 aqui entre High Grade e High Yield. Ele tem 18% em incorporação e a maior securitizadora aqui é a Ópia, formando 38,78%. Nos vídeos anteriores aqui do canal comentávamos que poderia vir aí um aumento da distribuição, mas a gestão ela optou por não distribuir todo o resultado para aumentar a reserva e propiciar uma linearização da distribuição dos dividendos, o que é muito positivo, propiciando aí uma estabilidade e até uma valorização da cota no mercado secundário. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, seu joinha, porque agora temos 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para propiciar a você, cotista, uma maior interação com o seu fundo imobiliário. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.